Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender a jogar Baden Park de Phil Walker Harding. Para preparar o jogo é muito simples. Vamos dispor de todas as peças e estruturas do nosso parque de acordo com as suas cores e as suas informações. As verdes sem pontuações, elas ficam de acordo com esse carrinho de mão verde. As pontuações que variam de 7 a 1 de acordo com o número de jogadores será disposta com os carrinhos brancos. No caso, para 2 jogadores, como eu estou agora criando para vocês, um exemplo, serão compostos de 2, 4 e 6 pontos. Lembrando que sempre acima no topo a maior pontuação e logo abaixo as menores. No carro laranja, eu não me lembro o nome exatamente disso, mas são colocadas as peças de um token apenas, cada, com um valor de pontuação bem maior do que as outras. Temos de 7 a 6 pontos, 6 até 8 pontos. Como vocês podem ver, essas peças elas são tipo Tetris. Lembra muito bem o Tetris mesmo. Por isso que eu gosto bastante desse jogo. O primeiro jogador recebe um banheirinho e o segundo jogador recebe um parquinho. Nesse exemplo, eu também coloquei 3 informações adicionais, que são 3 tokens de pontuações bônus que vem da variante do jogo. Então, nesta primeira, nós temos aqui, informando que a cada 3 tokens de urso branco, eu recebo esta fichinha que vale 8 pontos para mim no final do jogo. O mesmo acontece com essas outras 3. Caso vocês decidam utilizar os outros tokens de pontuações adicionais, aqui no final do material já tem tudo. Conhecendo o nosso terreno, nós temos aqui trabalhadores, carro branco, carrinho de mão verde e também um espaço para uma estatueta. Essas estatuetas geram pontuações no final do jogo e eu vou dizer, são pontuações excelentes se você for o primeiro a pegar. No turno do primeiro jogador, ele tem a ação de colocar um banheirinho aonde ele bem entender, exceto pela estatueta, pelo local de estatueta. Então ele vai colocar um exemplo aqui no branquinho, então ele vai poder agora pegar a reação disso. Como ele colocou no branquinho, no carro branco, ele vai pegar lá da área de estruturas uma peça correspondente ao branco. Uma dessas peças, então, poderá ser você pega. Então, por exemplo, ele quer essa peça, que vale 6 pontos no final do jogo. Ele vai colocar no seu local do jogador e passar a vez para o próximo jogador. Caso ele não tenha mais nada na sua fase de jogador, ele não tem como colocar nenhum token ou nenhuma estrutura no seu terreno. Então, ele vai pegar um token de qualquer que seja a estrutura do carrinho de mão verde. Ele vai poder pegar qualquer uma dessas e colocar na sua área de jogo e passar a vez para o próximo jogador. Para um exemplo de colocação de tokens dentro do terreno, eu vou utilizar alguma dessas peças. Então, imaginemos agora que esse jogador pegou esta peça amarela. Ele não pode colocar simplesmente em qualquer lugar a partir do momento em que já tem uma peça em jogo. Ele é obrigado a colocar em adjacência. Poderia ser em qualquer ordem. Poderia até mesmo virar a peça para colocá-la de outra ordem. Diagonal não é aceito por esse jogo. Esquece de diagonal, ok, pessoal? Caso o jogador coloque 3 sobre algumas ou mais figuras, branca, pode ser qualquer uma delas, ele vai até o local correspondente da área de estruturas e vai apanhar uma de cada uma. Vamos ver um exemplo. Observe que esse jogador rotacionou a peça dele e colocou em cima de um carrinho de mão verde e de trabalhadores, seguindo a estrutura de adjacência, não esqueça. Ele vai poder pegar agora lá na área de estruturas correspondente a esses locais. Como ele posicionou em uma estrutura de carrinho de mão, ele vai pegar qualquer uma dessas estruturas, por exemplo, este parquinho, e vai colocar na sua área de jogo. Simples assim. E também vai poder pegar uma desses tiles de terreno adicionais que estão acima. Não pode escolher, ok? Então, um exemplo, ele escolheu essa. Muito bem. Ele vai simplesmente agora colocar imediatamente do lado ou acima
ou do outro lado, não podendo colocar abaixo e não podendo colocar diagonalmente da sua estrutura inicial. Observe que esse jogador está prestes a preencher o seu quadrante, o seu terreno. Então ele vai pegar e vai colocar. Como esse jogador tem 2 peças de terreno, ele pode passar de uma para outra. Simples assim. Observe que ele caprichou, bonito, e completou o seu quadrante deixando o espaço do urso. Ou seja, isso é muito bom. Agora ele ganha um token de estatueta, ou seja, mais valiosa, que estiver na fileira para colocar aqui. Prontinho, ó. Peguei, coloquei e o meu parque está ficando muito bonito. E o jogo vai se desenrolando assim, pegando estruturas, coletando terrenos, tokens, fichas, até a hora em que um jogador consegue completar seus 4 terrenos, não podendo exceder a mais que 4. A partir do momento em que ele conseguiu completar os 4 terrenos com estruturas, sem deixar um espaço sequer, nem mesmo com estátuas, ele simplesmente engatilha o final do jogo e quem tiver mais pontuação é o grande vencedor. Valeu, pessoal!